E agora nós vamos falar da meia-idade, que é definida como o período entre os 40 e os 65 anos de idade. E com a expectativa de vida chegando aos 75, até um pouquinho mais no Brasil, esta fase agora está se tornando de grande importância na vida de todos, né? A idade não pode se tornar um impedimento para mudanças que nos tornam mais felizes. E normalmente nessa meia-idade é que você para analisar certas coisas, né? Será que eu tô feliz? O que eu fiz com a minha vida? O que eu posso fazer para mudar daqui para frente, né? Na verdade, o que nós temos aí são avós com caras de mãe, pessoas com 80, 98 anos ainda ativa, né? Como a gente tem visto por aí. A terapeuta familiar, doutora Joviane Maia, está ao meu lado e vai conversar com a gente sobre esse tema que é fascinante. Mudou tudo, não é, doutora? Sim, Claudete, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Sim, mudou tudo. A gente já não olha para uma pessoa e sabe a idade dela. A representação que a gente tinha no passado, que era uma pessoa na faixa dos 50, 60 anos, não combina mais com as pessoas que a gente observa hoje na nossa sociedade. Então, os avanços tanto na medicina quanto nas mudanças das relações propiciaram que surgisse aí uma nova geração, reformulando a visão do que é uma pessoa nessa faixa etária. E o pensamento dessa pessoa, também podemos dizer que mudou? Quer dizer, a perspectiva de vida era diferente no passado, a pessoa já estava bem mais envelhecida quando chegava aos 50, quando chegava, né, que às vezes morria até antes, e não tinha mais sonhos. Hoje não, a gente vê gente realizando sonhos depois dos 60. Sim, mudou muito o pensamento. É muito comum as pessoas dizerem assim, mas eu não sinto a idade que eu tenho. Pela representação antiga. Uma pessoa nessa faixa etária estaria esperando os netos, né? Já voltada mais para o lar, tanto o homem quanto a mulher. Aposentadoria. Hoje não, é uma fase intensa, de grande produtividade, de sonhos. E como você disse, é de parar para refletir. O que eu fiz da minha vida? O que eu quero agora na minha vida? E que mudanças substanciais, principalmente a mulher, acaba colocando ou fazendo na sua vida, virando o carrinho das mexericas mesmo, quando chega nessa idade, nessa reflexão? Então, o que é muito comum às mulheres nessa faixa etária é que elas já criaram muitas vezes seus filhos. E elas já não têm mais aquela obrigação. Então, elas podem tirar da gaveta antigos sonhos, de repente voltar a estudar, fazer uma faculdade, ou mesmo fazer uma viagem, planejar coisas que ela não tinha tanto tempo e nem autonomia para isso. E nessa faixa etária ela pode rever os seus desejos e até saber o que combina mais comigo hoje. O que faz parte dessa minha nova fase? Porque, pensando também na questão dos avanços da medicina, os cuidados com a saúde se popularizaram muito. Sim. Hoje as pessoas têm consciência que elas precisam se alimentar melhor, que elas precisam praticar atividade física. E os avanços na medicina, que descobrem doenças, sim, né, sim. que poderiam levar à morte de uma pessoa, e várias são salvas aí com essa descoberta precoce da doença. Então, hoje a gente pode viver mais e melhor. E vivendo melhor, a gente pode também fazer novos planos para essa fase, que de longe representa o que representava no passado. Por um outro lado, existe uma grande parte da população com uma doença chamada doença do século, que é depressão. E que dá em jovem, criança pode ter, mas na pessoa da terceira idade costuma dar muito. Porque, como você falou, os filhos saem e se ela não se motiva para fazer algo de diferente, ficar em casa sozinha, se sentindo um pouco inútil, né? Sem ter praticamente mais aquela turma que dependia dela, torna essa mulher deprimida. Como é que a gente sai dessa depressão? Eu já volto para saber, tá bom? Vou lá dar um recado e já volto aqui para a gente continuar conversando então com a psicóloga, terapeuta familiar, a Joviane Maia. E eu volto aqui para a gente continuar conversando com a Joviane Maia, que é psicóloga e terapeuta familiar. Do que mais se queixa essa mulher que te procura? A depressão aparece muito em seu consultório? Sim. A depressão muitas vezes está associada também à perda do papel. Então, a gente vai falar da síndrome do ninho vazio. Se essa mulher dedicou toda a vida ao cuidado da casa, dos filhos, com os filhos crescendo, ela precisa rever o próprio papel. Então, a síndrome do ninho... E não é uma tarefa fácil? Não. Ela acomete muito as mulheres. É um grande processo de ressignificação. Inclusive, ressignificar a relação com os filhos. Os filhos já não têm a mesma relação de dependência com a gente, mas pode ter uma relação de cumplicidade, de afeto, de amor. Pode ser um grande companheiro para a vida e não mais alguém que dependa de você. O filho pode estar junto por afinidade e não mais por dependência. Então, essas ressignificações são extremamente importantes para a mulher. Sobrou tempo?
cuida de você. De repente, começa a praticar uma atividade física, que é muito importante para os sintomas depressivos também. Porque aí a gente está associando muitas vezes uma mulher que está entrando na menopausa, que os filhos estão indo embora de casa. Então, tem muita coisa acontecendo. Às vezes o marido está indo também. Sim, o marido está indo. Vezes. Ou por separação ou por uma viuvez. Então, acontece muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, é um processo que a mulher tem que se conscientizar, tanto a mulher quanto o homem, que ele precisa acontecer 2 pontos importantes. Primeiro, os autocuidados e segundo, reprogramar a rota, como a gente costuma dizer, novos planos, por que não? Não é uma tarefa fácil, nada fácil. Não. Ela consegue isso sozinha? Tem algumas dicas aí para as mulheres? Então, algumas questões importantes. Somos seres sociais. Não podemos nos isolar. Então, não fique em casa esperando alguém te convidar para fazer alguma coisa. Quanto mais se isola, mais isolada quer ficar, né? Sim, e aí a tristeza aumenta, esse sentimento de não utilidade, né? Para os homens, muitas vezes ligado à aposentadoria, para as mulheres, muitas vezes ligado, né? Ainda ao papel tradicional de uma mulher que vive essa realidade, ligado aos filhos crescerem a perda de papel. Então, comece a ter uma postura ativa, pegue a rédea da sua vida mesmo, comece a pensar que é o momento de você cuidar de você, praticar um exercício, sair com alguns amigos, buscar esse contato com o outro, que pode acontecer de diferentes formas. Tá certo. Agora, as pessoas têm que saber que, como nós dissemos aí, a sobrevida mudou. Sim. Então, imagine ficar tantos anos deprimida dentro de casa, sem fazer mais nada e ainda cuidada, né? Sim. Vai durar muito tempo nessa depressão, meu Deus do céu. Sim. Então, vamos ressignificar mesmo. Ressignificar o que significa envelhecer. O corpo muda, mas a cabeça também muda. E a maturidade traz muitas vantagens em relação à juventude, que muitas vezes é idolatrada. A maturidade pode trazer novos significados e um autoconhecimento. Né? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas dificuldades? E sempre hora para tudo, Sim, né? Se eu for começar um projeto novo, por que não aos 50 e 60? Por que não começar a estudar de novo, fazer um trabalho voluntário, estar com pessoas? Então, o sentido de se perceber como alguém que pode mudar sempre, até o Basta último você dia. dar um Google aí e perguntar, quem fez sucesso depois de 60? Você vai encontrar um monte de gente, né? Sim. Que mudou a vida, que foi fazer outra coisa e que fez mais sucesso até do que os anos que viveu até ali. Sim, mas a gente precisa entender que qualquer processo de mudança causa ansiedade, dá medo mesmo. Então, ter consciência disso, que para mudar a gente tem que deixar coisas para trás, para ganhar coisas novas. E na balança, toda mudança traz ônus e bônus, nos torna também, no processo de maturidade, mais ativos. Então, já que a gente tem essa maturidade, por que não usar a nosso favor dentro de um processo de mudança? Tá certo. Né? Eu queria agradecer a sua presença, a participação aqui no programa, Joviane, viu? Joviane Maia, psicóloga, terapeuta familiar, chamando sua atenção para isso, né? Não é porque o tempo passou que vai ficar aí desestimulada, muito pelo contrário, muita coisa para viver, tá vivendo bem, tem, né, condições hoje de viver melhor, tá mais jovem, tem que aproveitar isso. Telefone de contato é o 12-3133-7526, é isso? Isso. E nas redes sociais? Doutora Joviane Maia. Um beijo para você. Bom? No Instagram, @doutora Joviane Maia. Tá no vídeo. Obrigada, Joviane.